A planta que sobrevive em qualquer lugar. Você já viu uma planta que parece não morrer nunca? Aquela que cresce no quintal, na calçada, até mesmo em um vaso esquecido na varanda? Pois é, essa planta existe e tem um nome, a erva de São João, também conhecida como Kalanchoe egremontiana ou, mais popularmente, mãe de milhares. Mas não é só ela. Outras plantas, como o cacto, a espada de São Jorge e a hortelã, também são mestres em sobreviver em lugares onde a maioria morreria. Vamos entender por que essas plantas são tão resistentes e como elas conseguem viver em quase qualquer situação. Por que algumas plantas sobrevivem em qualquer lugar? Imagine que você é uma planta. Para viver, você precisa de algumas coisas básicas: água, luz, ar e um pouco de terra ou nutrientes. Mas nem todo mundo tem tempo ou paciência para cuidar de uma planta todo dia. É aí que entram as plantas resistentes. Elas têm características que as ajudam a aguentar condições difíceis, como falta de água, sol forte, frio ou até mesmo descuido das pessoas. Vamos ver como elas fazem isso. 1. Economizam água como um cofre. Algumas plantas, como os cactos, são especialistas em guardar água. Elas têm folhas grossas ou espinhos que ajudam a evitar que a água evapore rápido. É como se fossem uma garrafa térmica, armazenam água quando chove e usam aos pouquinhos depois. Se você esquecer de regar um cacto por semanas, ele vai ficar bem, porque já tem uma reserva. Outro exemplo é a espada de São Jorge. Ela tem folhas duras e carnudas, que também guardam água. É por isso que ela sobrevive em vasos dentro de casa, mesmo quando a gente esquece de molhar. 2. Se adaptam ao sol ou à sombra. Tem plantas que gostam de sol forte, como o girassol, e outras que preferem sombra, como a samambaia. Mas as plantas resistentes conseguem se virar nos dois casos. A hortelã, por exemplo, cresce tanto no sol quanto na sombra. Se você plantar um galinho em um copo com água, em poucos dias ele já estará soltando raízes, não importa onde esteja. Já a erva de São João é ainda mais esperta, ela produz filhotes nas bordas das folhas. Esses filhotes caem no chão e crescem sozinhos, mesmo que não tenha ninguém cuidando. É como se a planta tivesse um plano B para garantir que sempre tem uma nova geração. 3. Não precisam de terra boa. A maioria das plantas precisa de terra fértil, com nutrientes, para crescer. Mas as plantas resistentes se viram até em lugares ruins. A grama cresce em rachaduras de calçadas, onde quase não tem terra. O dente de leão aparece em terrenos baldios, mesmo que o solo esteja seco ou pobre. A clorofito, aquela planta com folhas verdes e brancas, que muita gente tem em casa, é outra que não reclama. Ela cresce em vasos pequenos, em terra ruim, e ainda solta mudinhas penduradas em hastes finas, como se fossem mini plantas prontas para cair e crescer em outro lugar. 4. Aguentam o frio e o calor. Algumas plantas morrem com o frio intenso, mas outras, como a suculenta, aguentam temperaturas baixas. Elas entram em um tipo de modo economia, como se fossem um celular em bateria fraca, gastam pouca energia até o tempo melhorar. No calor, plantas como o boldo e a babosa também se dão bem. Elas têm folhas grossas que não deixam a água escapar fácil, mesmo com o sol forte. É como se usassem um protetor solar natural. 5. Se defendem de pragas e doenças. Muitas plantas resistentes têm um gosto ruim ou substâncias que afastam insetos. A hortelã, por exemplo, tem um cheiro forte que espanta formigas e mosquitos. Já a babosa tem uma seiva que ajuda a cicatrizar feridas e também afasta bichos. A espada de São Jorge é tão resistente que até os cupins desistem de comer suas folhas. É como se ela tivesse um escudo invisível contra pragas. Como essas plantas ajudam no dia a dia? Você não precisa ser um especialista em plantas para ter uma que sobrevive em qualquer lugar. Elas são ótimas para quem esquece de regar, como o cacto ou a suculenta, que aguentam semanas sem água. Tem pouco espaço, a clorofito cresce em vasos pequenos e ainda fica bonita. Quer plantas dentro de casa, a espada de São Jorge e a zamioculca vivem bem com pouca luz. Não tem tempo para cuidar, a erva de São João se multiplica sozinha. Quer algo útil, a hortelã serve para chás e a babosa ajuda em queimaduras. Além disso, essas plantas são ótimas para quem está começando a se interessar por jardinagem.
Elas não exigem muito e ainda dão uma sensação de eu consegui. É como aprender a andar de bicicleta com rodinhas. Depois que você pega o jeito, fica mais fácil cuidar de outras plantas. Dicas para cuidar de plantas resistentes mesmo sendo fáceis de cuidar. Essas plantas precisam de alguns cuidados básicos para viverem bem. Veja como fazer. Uma água na medida certa. Cactos e suculentas. Regue só quando a terra estiver seca. Se você enfiar o dedo na terra e ela estiver úmida, espere mais um pouco. Espada de São Jorge Zamioculca, regue a cada 15 ou 20 dias. Elas preferem ficar secas do que encharcadas. Hortelã e boldo, gostam de terra úmida, mas não alagada. Regue quando a superfície estiver seca. 2. Luz adequada, sol pleno, muita luz. Cactos, suculentas, girassol e babosa. Meia sombra, luz indireta. Espada de São Jorge, clorofito e zamioculca. Sombra, pouca luz. Samambaia e algumas variedades de hortelã. 3. Terra e vaso, use vasos com furos no fundo para a água escorrer. Se a água ficar parada, as raízes apodrecem. Para cactos e suculentas, misture areia ou pedrinhas na terra para ajudar na drenagem. Para plantas como a clorofito, qualquer terra comum já serve. 4. Adubo de vez em quando. Mesmo plantas resistentes gostam de um reforço. Você pode usar adubo orgânico, como casca de ovo triturada ou borra de café, uma vez por mês. Ou então comprar adubo líquido e diluir na água de regar. 5. Poda simples. Se a planta estiver muito grande ou com folhas secas, corte as partes feias. Isso ajuda a planta a crescer mais forte. Na hortelã, por exemplo, se você cortar os galhos mais altos, ela fica mais cheia. Plantas resistentes comuns do Brasil. Se você quer começar a ter plantas em casa, aqui vão algumas das mais fáceis de cuidar. 1. Espada de São Jorge. Sobrevive em quase qualquer lugar, sol, sombra, dentro de casa, fora de casa. Dizem que ela traz boa energia, mas isso é mais uma crença popular. Não precisa de muita água. 2. Cacto. Ideal para quem esquece de regar. Precisa de sol. Tem vários tipos, redondos, compridos, com flores. 3. Suculenta. Parece um mini cacto, mas não tem espinhos. Gosta de sol e pouca água. Fica linda em vasinhos pequenos. 4. Hortelã. Cresce rápido e é útil na cozinha. Pode ser plantado em vasos ou até em garrafas PET, gosta de terra úmida e sol. 5. Babosa, aloe vera, além de resistente, é medicinal. O gel das folhas ajuda em queimaduras e picadas de inseto. Precisa de sol e pouca água. 6. Clorofito, planta aranha, fica bonita pendurada, com suas folhas compridas e mudinhas penduradas. Sobrevive em lugares com pouca luz. Não precisa de muita água. 7. Zamioculca, parece uma planta de plástico, de tão brilhante. Aguenta sombra e falta de água. Cresce devagar, mas é muito resistente. 8. Erva de São João, mãe de milhares, produz filhotes nas folhas, que caem e viram novas plantas. Cresce até em rachaduras de muro. Gosta de sol, mas aguenta a sombra. O que fazer se a planta estiver morrendo? Mesmo as plantas mais resistentes podem dar sinais de que não estão bem. Veja o que fazer em cada caso. 1. Folhas amareladas, pode ser excesso de água. Deixe a terra secar antes de regar de novo. Se a planta estiver em um vaso sem furos, troque para um com drenagem. 2. Folhas murchas ou secas, falta de água. Regue bem e veja se a terra absorve. Se a planta for um cacto ou suculenta, espere a terra secar antes de regar. 3. Folhas com manchas ou buracos, pode ser praga, como pulgões ou cochonilhas. Limpe as folhas com um pano úmido ou use água com sabão neutro. Se for fungo, manchas brancas ou pretas, corte as folhas doentes e evite molhar as folhas na hora de regar. 4. Crescimento fraco, pode ser falta de luz. Mude a planta para um lugar mais iluminado. Ou falta de nutrientes. Adube a terra. 5. Raízes aparecendo na superfície, a planta está grande demais para o vaso. Transplante para um vaso maior. Por que é bom ter plantas em casa? Além de deixarem o ambiente mais bonito, as plantas trazem vários benefícios.
Melhoram o ar. Elas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, deixando o ar mais limpo. Algumas, como a espada de São Jorge, também filtram substâncias tóxicas do ar. 2. Reduzem o estresse. Estudos mostram que cuidar de plantas ou até mesmo olhar para elas ajuda a relaxar. É como ter um bichinho de estimação, mas sem precisar dar comida todo dia. 3. Ajudam na umidade do ar. Em lugares secos, como apartamentos com ar-condicionado, as plantas liberam um pouco de água no ar, deixando o ambiente menos seco. 4. Podem ser úteis. Plantas como hortelã, boldo e babosa têm usos medicinais ou culinários. É como ter uma farmácia e uma cozinha naturais em casa. 5. Ensinam responsabilidade. Cuidar de uma planta é um jeito simples de aprender a cuidar de algo vivo. É uma boa lição para crianças e adultos também. Resumo final: plantas que sobrevivem em qualquer lugar. Algumas plantas são verdadeiras campeãs da resistência. Elas conseguem viver em lugares onde outras morreriam, graças a características como guardar água, como cactos e suculentas. Crescer em sol ou sombra, como a hortelã. Não precisar de terra boa, como a grama e o dente-de-leão. Aguentar frio e calor, como a babosa. Se defender de pragas, como a espada de São Jorge. Essas plantas são perfeitas para quem não tem tempo, espaço ou experiência com jardinagem. Elas são fáceis de cuidar, bonitas e ainda trazem benefícios para casa. Se você quer começar a ter plantas, escolha uma dessas e veja como é simples. Com um pouco de atenção, mas não muita, elas vão crescer felizes e deixar seu espaço mais verde e agradável. E lembre-se, mesmo as plantas mais resistentes precisam de um mínimo de cuidado. Regue na medida certa, dê um pouco de luz, de vez em quando, adube a terra. Assim, elas vão continuar sobrevivendo em qualquer lugar, e você vai ter o prazer de ver a natureza crescendo bem na sua frente. Aqui estão algumas das plantas mais resistentes que você pode ter em casa, mesmo sem ser um expert em jardinagem. Vamos conhecer algumas delas e entender por que elas são tão fáceis de cuidar. A espada de São Jorge, por exemplo, é quase indestrutível. Ela aguenta a falta de água, pouca luz e até ar-condicionado ligado o dia todo. É uma ótima opção para quem viaja muito ou esquece de regar as plantas. Além disso, ela ajuda a purificar o ar, deixando o ambiente mais saudável. Basta colocá-la em um canto da sala ou do quarto e pronto, ela vai crescer sem reclamar. Outra planta que não dá trabalho é a suculenta. Elas são pequenas, bonitas e armazenam água nas folhas, então não precisam de regas frequentes. Se você regar demais, elas até podem apodrecer, mas se esquecer um pouco, elas sobrevivem sem problemas. São perfeitas para quem tem pouco espaço, como apartamentos ou mesas de trabalho. Só não deixe elas no sol forte demais, senão as folhas podem queimar. O cacto é outro exemplo de planta que sobrevive em qualquer lugar. Ele aguenta calor intenso, falta de água e até poeira. É ideal para quem mora em regiões secas ou não tem tempo para cuidar. Só tome cuidado com os espinhos na hora de manusear. Coloque-o perto de uma janela com luz natural e regue apenas quando a terra estiver bem seca. A era é uma planta que cresce rápido e se adapta a diferentes ambientes. Ela pode ficar pendurada em vasos, subir em paredes ou até cobrir o chão. Não precisa de sol direto e aguenta temperaturas variadas. É uma ótima escolha para quem quer dar um toque verde à casa sem muito esforço. Se você quer uma planta que dê flores, a violeta é uma boa opção. Ela é resistente, não precisa de sol direto e floresce várias vezes ao ano. Basta regar quando a terra estiver seca e manter em um lugar com luz indireta. As flores são delicadas e deixam qualquer ambiente mais alegre. Todas essas plantas são ótimas para iniciantes, mas é importante lembrar que cada uma tem suas preferências. Mesmo as mais resistentes precisam de um pouco de atenção. Por exemplo, a espada de São Jorge não gosta de terra encharcada, e as suculentas não suportam frio extremo. Observe como a planta reage ao ambiente e ajuste os cuidados conforme necessário. Ter plantas em casa traz muitos benefícios. Além de deixarem o espaço mais bonito, elas melhoram a qualidade do ar, reduzem o estresse e até aumentam a produtividade. Não precisa ter um jardim enorme ou gastar muito dinheiro.
Comece com uma planta pequena, aprenda com ela e vá aumentando sua coleção aos poucos. Se você ainda está em dúvida sobre qual planta escolher, pense no seu dia a dia. Se você viaja muito, opte por uma espada de São Jorge ou um cacto. Se tem pouco espaço, as suculentas são ideais. Se quer algo que cresça rápido, a era é uma boa pedida. O importante é escolher uma planta que combine com você e com o seu estilo de vida. E não se preocupe se alguma planta não der certo. Até os jardineiros mais experientes perdem plantas de vez em quando. O segredo é aprender com os erros e tentar de novo. Com o tempo, você vai pegando o jeito e descobrindo quais plantas se adaptam melhor ao seu ambiente. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma planta resistente, coloque em um cantinho da sua casa e observe como ela cresce. Você vai ver como é gratificante cuidar de algo vivo e ver os resultados. E lembre-se, mesmo as plantas mais fortes precisam de um pouco de carinho. Regue na medida certa, dê luz suficiente e, de vez em quando, converse com elas. Elas podem não responder, mas vão crescer mais felizes. E se você ainda está em dúvida sobre qual planta escolher, aqui vai uma dica extra: comece com as mais fáceis. Algumas delas são tão resistentes que parecem até sobreviver de teimosia. Um ótimo exemplo é a espada de São Jorge. Ela aguenta sol forte, sombra, falta de água e até ar-condicionado ligado o dia todo. É uma planta que parece feita para quem esquece de regar ou viaja muito. Outra opção é a Zamioculca, que cresce devagar, mas não reclama de quase nada. Ela fica bem em ambientes com pouca luz e não precisa de regas frequentes. Se você mora em um apartamento pequeno, as suculentas são uma ótima escolha. Elas são pequenas, bonitas e armazenam água nas folhas, então não precisam de muita atenção. Basta um vaso com furos no fundo, um pouco de sol e regas espaçadas. Só tome cuidado para não exagerar na água, porque elas apodrecem fácil se ficarem encharcadas. Uma suculenta comum, como a echeveria, pode até florescer se estiver feliz no lugar certo. Agora, se você gosta de plantas que dão um toque verde fresco ao ambiente, experimente a jiboia. Ela cresce rápido, faz uma folhagem bonita e se adapta bem a diferentes condições de luz. Você pode deixá-la pendurada em um vaso alto ou guiá-la para subir em uma prateleira ou parede. É uma planta que parece se ajustar a qualquer cantinho da casa. O mais legal de ter plantas é que elas trazem vida para os espaços. Mesmo que você não tenha um jardim ou uma varanda grande, dá para criar um cantinho verde em qualquer lugar. Uma planta em cima da mesa do trabalho, outra no banheiro ou até no quarto podem fazer uma diferença enorme. Elas ajudam a purificar o ar, deixam o ambiente mais alegre e ainda podem ser uma terapia naqueles dias estressantes. E não precisa ser perfeito. Se uma folha ficar amarelada, não se desespere. Às vezes, é só a planta se adaptando ou precisando de um pouco mais de luz. Se ela murchar, pode ser falta de água ou excesso. O importante é observar e ir ajustando aos poucos. Com o tempo, você vai entender o que cada planta precisa e como cuidar dela da melhor forma. Então, não tenha medo de errar. Comece com uma planta simples, dê atenção básica e veja como ela responde. Se der certo, você pode ir adicionando mais algumas. Se não der, tente outra. O mundo das plantas é cheio de opções, e sempre tem uma que vai se encaixar na sua rotina. E lembre-se, até as plantas mais resistentes gostam de um pouco de amor. Um olhar atento, uma rega na hora certa e um lugarzinho com luz já fazem toda a diferença. Experimente e divirta-se! E se você ainda está na dúvida sobre qual planta escolher, aqui vão algumas sugestões que são verdadeiras guerreiras e se adaptam a quase qualquer ambiente. A primeira é a espada de São Jorge. Essa planta é quase indestrutível. Ela aguenta sol forte, sombra, pouca água e até ar-condicionado. Além disso, suas folhas compridas e pontudas dão um charme especial para qualquer cantinho da casa. Se você esquecer de regar por semanas, ela provavelmente vai continuar firme e forte. Outra ótima opção é a Zamioculca, também conhecida como planta da fortuna. Ela tem folhas brilhantes escuras que crescem para cima, como pequenos guarda-chuvas. A Zamioculca gosta de luz, mas também sobrevive em lugares com pouca claridade.
E o melhor, ela não precisa de muita água. Regar uma vez por semana, ou até menos, já é suficiente. Se você viaja muito ou tem uma rotina corrida, essa planta é uma excelente escolha. Se você quer algo mais colorido, experimente a lírio da paz. Ela tem folhas verdes escuras e flores brancas que parecem pequenas bandeirinhas. Essa planta gosta de sombra e umidade, mas também se adapta bem a ambientes mais secos. Só não exagere na água, porque ela não gosta de encharcar as raízes. O lírio da paz ainda ajuda a purificar o ar, deixando o ambiente mais saudável. Para quem gosta de plantas penduradas, a jiboia é uma ótima pedida. Ela tem folhas em formato de coração e cresce rápido, formando uma cortina verde linda. A jiboia se adapta bem à sombra ou à meia luz e não precisa de muita água. Você pode colocá-la em um vaso alto ou em uma prateleira e deixar os galhos caírem, criando um efeito decorativo incrível. E se você mora em um lugar com muito sol, a suculenta é uma escolha certeira. Existem vários tipos, como a echeveria, a avortia e a famosa dedo de moça. Elas são pequenas, fofas e armazenam água nas folhas, por isso não precisam de regas frequentes. Basta um pouco de sol e água de vez em quando. As suculentas são perfeitas para quem não tem muito espaço ou quer começar com algo bem simples. O segredo para qualquer uma dessas plantas é observar. Veja como elas reagem ao lugar onde estão e aos cuidados que você dá. Se as folhas estiverem murchas, pode ser falta de água. Se estiverem amareladas ou queimadas, talvez estejam recebendo sol demais. Se crescerem devagar, pode ser falta de luz. Não tenha medo de mudar a planta de lugar ou ajustar a quantidade de água. Com o tempo, você vai pegar o jeito e perceber que cuidar de plantas é mais fácil do que parece. E não se esqueça, plantas são seres vivos e, como nós, gostam de atenção. Falar com elas, limpar as folhas de vez em quando ou até mesmo girar o vaso para que cresçam retas são pequenos gestos que fazem diferença. Elas não vão responder com palavras, mas você vai notar como elas ficam mais bonitas e saudáveis com um pouco de carinho. Então, escolha uma planta, comece devagar e aproveite o processo. Cada folha nova, cada broto que aparece é uma pequena vitória. E mesmo que alguma não dê certo, não desista. O mundo das plantas é cheio de possibilidades, e com certeza tem uma esperando por você. Experimente, aprenda e, acima de tudo, divirta-se.